Você já se perguntou por que toma decisões que às vezes não são as melhores? Ou por que se deixa levar pelas primeiras impressões, mesmo que elas não sejam totalmente confiáveis? Eu vou contar uma história. Imagina a seguinte situação: duas pessoas com crenças diferentes, uma muito religiosa e a outra muito ligada à ciência. Elas recebem a seguinte informação: em uma casa abandonada, numa região de mata, sem outras casas por perto, pessoas que acampam e passam perto do casebre sempre relatam ouvir barulhos estranhos vindos da casa, como passos e sons de objetos caindo. Desse modo, nenhum viajante ousa entrar na casa. O que é que faz a casa ser assim? Como você acha que cada um responderá essa questão? O religioso diria que são espíritos? O cientista diria que são fenômenos facilmente explicados pelas leis científicas? O fato é que cada um diria uma resposta imediata baseada em seus valores e crenças, baseada na informação que possuem do fato e de situações parecidas que experimentaram durante a vida. Ao tomarmos decisões, estamos constantemente lidando com limitações de tempo e de informação. Nem sempre o tempo está a nosso favor para obtermos informações suficientes. Isso nos leva a atalhos mentais para economizar tempo e energia, embora isso possa comprometer a decisão de nossas respostas. Daqui a pouco eu farei uma pergunta diferente a respeito da história que eu contei, mas por enquanto vamos seguir com as explicações. Uma heurística é o mecanismo que o nosso cérebro utiliza para resolver problemas ou tomar decisões de forma mais rápida e eficiente. Ao aplicar heurísticas, nosso cérebro economiza energia ao evitar repetição do mesmo processo de pensamento a cada vez que nos deparamos com uma situação familiar. Em vez disso, ele recorre a padrões mentais pré-estabelecidos, permitindo-nos agir de maneira mais ágil e automática. Baseado em seus conhecimentos, por exemplo, você supôs a resposta do religioso e do cientista. Alguns exemplos de heurísticas são a heurística da disponibilidade, que refere-se à tendência de tomarmos decisões com base na facilidade com que algo vem à nossa mente. Por exemplo, quando tentamos decidir, podemos rapidamente recordar diversos exemplos relevantes. Como esses exemplos estão mais acessíveis em nossa memória, tendemos a julgá-los como mais comuns e frequentes. Por exemplo, ao assistir às notícias de violência na TV, podemos constantemente nos deparar com relatos de crimes e atos violentos. Mesmo que não testemunhemos esses eventos pessoalmente, a facilidade com que lembramos dessas notícias pode nos fazer acreditar erroneamente que a violência é muito mais comum do que ela realmente é. Outra heurística comum é a da representatividade, que consiste em fazer uma decisão comparando a situação atual com um protótipo mental considerado mais representativo. Ao avaliar se alguém é confiável, comparamos aspectos dessa pessoa com outros exemplos mentais que temos. Por exemplo, ao encontrar uma mulher mais velha e amável, podemos imediatamente associá-la à imagem de nossa avó e, consequentemente, presumir que ela também seja carinhosa, gentil, confiável, como a nossa avó. Um outro exemplo de heurística é a do afeto. Ela refere-se à tendência de fazermos escolhas influenciadas pelas emoções que estamos experimentando no momento da decisão. Pesquisas mostram que quando estamos de bom humor, tendemos a ver os benefícios de uma decisão aumentados e os riscos diminuídos. Por outro lado, emoções negativas nos levam a nos concentrar nas desvantagens de uma decisão, ignorando os possíveis benefícios. Apesar das heurísticas agilizarem nossas resoluções de problemas e, consequentemente, a nossa tomada de decisões, elas também podem nos levar a cometer bastante erros. Como ilustrado nos exemplos anteriores, essas heurísticas podem nos induzir a julgamentos imprecisos ao dar demasiada importância à frequência com que certas situações são lembradas em nossa memória. As heurísticas também podem contribuir para a formação de estereótipos e preconceitos. Ao utilizar os atalhos mentais para classificar e categorizar, é comum que as pessoas deixem de considerar informações relevantes, resultando na criação de categorizações estereotipadas que não correspondem fielmente à realidade. Novamente, tanto para o religioso como para o cientista, em geral, temos uma ideia de como cada um responderia àquela pergunta inicial. Mas pode acontecer de o religioso ser cético e o cientista ter suas crenças religiosas e espirituais. É raro, mas acontece com frequência. Então, neste ponto, surgem os vieses cognitivos. Embora as heurísticas ajudem na tomada de decisão mais rápidas e muitas vezes precisas, elas induzem ao erro, que é chamado de viés cognitivo. Os vieses cognitivos são padrões sistemáticos
de desvios do pensamento racional, influenciando nossas percepções e julgamentos e tomadas de decisão de maneira previsível e muitas vezes inconsciente. Eles podem surgir devido a processos mentais simplificados ou atalhos que utilizamos para lidar com a complexidade do mundo ao nosso redor, levando a distorções na interpretação de informações e na avaliação de situações. Os vieses cognitivos podem afetar uma variedade de áreas, desde o julgamento de riscos até a formação de opiniões e crença. Entre os vieses cognitivos mais comuns, 5 se destacam pela sua frequência e impacto em nossas vidas. O primeiro deles é o viés de confirmação, que envolve a tendência de buscar e interpretar informações que confirmem nossas crenças existentes. Quando temos uma opinião pré-formada sobre um assunto, estamos propensos a prestar atenção e valorizar as informações que reforçam nossas convicções, enquanto ignoramos e desvalorizamos aquelas que não condizem com aquilo que a gente acredita. O segundo viés de atribuição. Esse viés se manifesta quando atribuímos causas de eventos a características ou ações específicas das pessoas envolvidas. Por exemplo, se alguém obtém sucesso em um exame, tendemos a atribuir esse resultado à sua inteligência ou esforço, ignorando outros fatores externos que possam ter influenciado, como oportunidade, por exemplo. Terceiro viés, o viés da seleção de informação. Esse viés nos leva a buscar e processar apenas as informações que são consistentes com nossas visões pré-existentes, enquanto ignoramos aquelas que as desafiam. Quando analisamos um assunto, tendemos a descartar fatos que não se alinham com nossas crenças ou raciocínios. Quarto viés, o viés da memória, que envolve lembrar-se com maior frequência das informações que mais nos interessam ou que têm maior relevância para nós. Por exemplo, quando estudamos para um teste, é mais provável que recordemos os conceitos que consideramos importantes, mesmo que outras informações também sejam relevantes. Quinto viés, o viés do autoconceito. Este viés nos leva a perceber nosso próprio comportamento ou a ação de forma mais favorável do que as outras. Quando cometemos esse erro, tendemos a minimizar nossa responsabilidade e a culpar fatores externos. E aqui vão 5 insights para a gente melhorar nossa percepção dos vieses cognitivos. O primeiro é desenvolver uma atitude crítica. Adotar uma postura crítica em relação às informações recebidas e compreender os assuntos de forma aprofundada, questionando sempre as fontes e os argumentos apresentados. O segundo, manter a imparcialidade. Esteja atento para não deixar que questões subjetivas ou sentimentos e crenças pessoais influenciem suas decisões e procure separar suas emoções e opiniões pessoais dos fatos objetivos ao analisar uma situação. Terceiro insight, buscar diversidade de opiniões. Antes de tomar uma decisão, procure obter informações e opiniões de diferentes fontes e perspectivas. Ouça e considere atentamente diferentes pontos de vista a fim de evitar o viés de confirmação e ampliar sua compreensão do tema. Quarto, questionar constantemente. Desenvolva o hábito de questionar seus próprios pensamentos e julgamentos. Verifique se está avaliando uma situação de forma imparcial e objetiva sem deixar-se influenciar por vieses cognitivos. O quinto, praticar o autoconhecimento. Procure identificar os seus padrões de pensamento e comportamento que possam indicar a influência dos vieses cognitivos em suas decisões. Cultive essa consciência sobre suas próprias tendências e preferências a fim de evitar ser enganado por vieses cognitivos no futuro. Ao adotar essas práticas e cultivar uma maior consciência sobre seus próprios processos mentais, você estará preparado para reconhecer e evitar os efeitos prejudiciais dos vieses cognitivos. E uma última informação super importante: se inscreva nesse canal e não perca nenhum vídeo, pois esses conteúdos são super importantes e de qualidade para você. Você também pode comentar para eu saber o que você achou dos meus vídeos, curtir e compartilhar, para que o YouTube possa achar meu conteúdo tão bom quanto os vídeos que estão em alta no próprio YouTube. E agora, com esses insights, me diz você, como acha que cada um, o religioso ou o cientista, responderia a essa questão? O religioso diria realmente que são espíritos? O cientista diria que são fenômenos facilmente explicados pelas leis científicas? Viu que agora, com essas informações, podemos controlar para onde vai o nosso raciocínio? O viés cognitivo ainda está aí, em nossa mente, mas a gente controla as conclusões que podemos chegar. E agora eu deixo uma outra pergunta. Sabendo que aquela casa abandonada na mata, da história que eu contei no início, produz sons estranhos, mesmo sem ter ninguém, quem dos dois, o religioso ou o cientista, dormiria por lá? Fica essa pergunta no ar.
Até mais e não se deixe enganar.